Boa tarde a todos, agradeço o convite por estar aqui, é um prazer estar nessa mesa, a gente ouve e sempre aprende também. Eu vou dar um panorama para vocês a respeito de como nós lidamos com a questão da água aqui em São Paulo. Vou tentar poupar vocês de muita legislação, mas é necessário que nós entendamos um pouco o conteúdo, a estrutura da vigilância, para que vocês entendam depois a maneira que nós trabalhamos com água, porque eu considero que ela é bastante ampla, né? Então, algumas características da vigilância. Em São Paulo, né, nós estamos falando de um estado com quase 43 milhões de habitantes, então é um estado que tem suas complexidades e suas características próprias em relação aos demais estados da federação, né? Então, a vigilância sanitária tem uma trajetória histórica em São Paulo que se traduz num perfil centrado. Eu digo trajetória histórica porque o primeiro legislação sanitária, o primeiro código sanitário aqui do Estado de São Paulo é de 1894, ele está fazendo, portanto, 120 anos. Nós vamos ter até um evento no dia 8 de dezembro com a Faculdade de Saúde Pública e com a Unicamp, que nós vamos debater essa primeira legislação sanitária, que é bastante ampla. Por exemplo, eu já falava em proteção dos mananciais, em zoneamento industrial, em proteção da poluição, em controle da poluição e da contaminação, também uma série de questões que há 120 anos estavam lá, e aí nós temos uma trajetória, né, desde aquele momento, né, que aquele momento simboliza uma condição de desenvolvimento e de industrialização do Estado, e que hoje remete a um Estado extremamente desenvolvido e com uma série também de passivos ambientais que nós estamos vendo hoje, por exemplo, com a questão da água. Então, é dentro dessa trajetória histórica que a vigilância sanitária no Estado de São Paulo ela atua, né? Ela está baseada em um perfil centrado na exposição humana a fatores ambientais de risco à saúde, né? A regulamentação e intervenção em situações de risco sanitário, centrada na regulação de atividades produtivas e de consumo, centrada também num diálogo interinstitucional, interlocução com o setor produtivo e com diferentes setores da sociedade, quer dizer, esse diálogo é imprescindível dentro de uma sociedade moderna, democrática, e ações norteadas pelo princípio da descentralização, né, que é um dos princípios constitucionais do Sistema Único de Saúde, a pactuação entre gestores, como foi falado anteriormente, regionalização, fortalecimento do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária, ligado ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, controle do risco sanitário e educação continuada também. Nós temos cerca de 6 mil profissionais aqui do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária, composto por técnicos e por equipes profissionais dos municípios. Há 645 municípios do Estado têm vigilância, têm equipes de vigilância sanitária, portanto, está totalmente descentralizado. E nós temos 34 regionais de vigilância aqui que dão apoio, referência técnica para esse município, e o órgão central é o Centro de Vigilância Sanitária, onde eu trabalho. Eu quero destacar aqui o caráter transformador da vigilância sanitária, né, num estado tão complexo como São Paulo, né? A vigilância sanitária é necessário que, para que seja transformadora, é necessário uma vigilância sanitária ampliada, integrada, empoderada e centrada também no risco sanitário. Atenta aos cenários de risco, ao território, às cadeias e processos produtivos também, e centrado nos diferentes status do indivíduo, ora como consumidor, ora como usuário, ora como trabalhador, ora como cidadão. Quer dizer, é o receptor de risco que nós temos que considerar dentro dessa sociedade bastante dinâmica e moderna, né? Nós temos que considerar que o cidadão ele é constituído por várias condições, né, que lhe dão esse caráter, que ora ele é consumidor, ora ele é usuário, ora ele é trabalhador, cidadão, e, na verdade, ele é tudo isso ao mesmo tempo, né? Nas vulnerabilidades da coletividade, né, uma série de vulnerabilidades, eu vou expor para vocês um pouquinho mais à frente, né? Na evolução tecnológica de produtos e serviços, ou seja, é um desafio muito grande lidar com essas condições e com esse caráter transformador. Aqui um gráfico, né, que procura mostrar nosso entendimento a respeito da vigilância, né, vigilância dos fatores de risco à saúde, segundo a condição do receptor, né, dentro dessa abordagem ampliada do sujeito receptor do risco sanitário, que ora ele é consumidor, né, então ele está protegido pelos direitos do consumidor. Aqui nós temos produtos de interesse à saúde, ora ele é usuário de serviços de interesse à saúde, ele está protegido dentro dos direitos do consumidor e da Constituição, né,
direito do cidadão, meio ambiente, direitos civis e políticos, né, questões ambientais estão colocadas aqui, e direito do trabalhador também, os direitos trabalhistas nos ambientes de trabalho. O que eu quero dizer com isso, que o Centro de Vigilância Sanitária, respeitando a Lei 8080, né, ele abrange 4 divisões, uma de produtos, outra de serviços, outra de meio ambiente, do qual eu sou diretor, e outra de saúde do trabalhador também. Então, nós aplicamos muito esse entendimento do receptor de risco, né, dentro dessa abordagem integrada e que faz com que nós olhemos de uma maneira bastante abrangente o receptor do risco. Continuando ainda nessa definição de vigilância, na vigilância sanitária em sociedade de massa, né, nós estamos falando de uma sociedade, como eu disse, moderna e extremamente dinâmica, com suas complexidades, que abrange grandes coletividades. Aqui uns exemplos, né, eu não vou ler todos, mas é uma sociedade composta de 42 milhões de pessoas, com 3 grandes regiões metropolitanas e um território que já se constitui como elemento de planejamento, que é a macrometrópole de São Paulo, com quase 30 milhões de habitantes. Né? Então, são regiões extremamente urbanizadas, né? Com movimentos recorrentes de expansão, né? De concentração, desconcentração, de qualificação e requalificação, de estruturação e reestruturação também. Então, nós estamos falando de contextos complexos, né? 72% da população e 16% do território, esses cenários dinâmicos que eu citei aqui, intensa produção e consumo também, região metropolitana de São Paulo, por exemplo, com 20 milhões de pessoas em apenas 8.051 quilômetros, com 6 milhões de domicílios, 6 mil indústrias, 6 milhões de automóveis, 870 mil motocicletas, 56 mil ônibus, uma série de problemas ambientais decorrentes desta condição. Né? Intensa produção e consumo. Então, uma vigilância que se queira efetiva aqui no Estado dessa dimensão, ela tem que ter potência de abordagem, né? E tem que ter poder de regulação também. Sem isso, as ações de vigilância, elas não produzem o efeito desejado. Né? Então, aqui nós temos 6 mil técnicos, né? Algum exemplo de potência de abordagem, né? Nós, para lidar com a questão do tabaco, por exemplo, com a lei antifumo e álcool também, foi preciso fazer 1.200.000 inspeções desde 2009. Quer dizer, se você quer alterar alguma condição aqui no Estado, né, não é possível fazer isso em pequena escala, você tem que fazer uma ação bastante abrangente, abrangendo esses 645 municípios, né, as equipes desse sistema estadual de vigilância sanitária, junto com as regionais também. Não é possível fazer ações abrangentes aqui com um ente apenas, né, com um nível de governo apenas, ou Estado ou município, mas são ações extremamente abrangentes para realmente alterar determinadas condições. E a mesma coisa acontece com a água também. Nós temos discutido bastante aqui a respeito de procedimentos e fatores, né, fatores que contribuem para a qualidade desse procedimento. Então, na qualidade dos procedimentos, nós temos uma série de condições que são dadas, que nós chamamos de fatores, né, aquilo que contribui para um resultado, no caso, positivo. E para que a qualidade desse procedimento divisa, nós estamos falando aqui em inspeção, ou seja, avaliar e agir sobre o risco no local onde ele se manifesta, né, nós precisamos de uma série de condições para isso. Né? Nós precisamos que ele tenha sistema de informação adequado, a organização da demanda e pactuações dentro desse sistema. Nós precisamos ter recursos materiais, métodos, roteiros de inspeções, relações interinstitucionais bem estabelecidas, retaguarda laboratorial, é imprescindível, né? Financiamento das ações, estrutura normativa, organização administrativa e por aí adiante, de maneira que qualifique esse procedimento para que ele seja, de fato, efetivo e transformador, ou ele atue diretamente no risco sanitário, nesses cenários de risco sanitário que eu citei. E quando nós estamos falando em água, né, que está relacionado às questões ambientais também, nós estamos falando em interações desequilibradas entre sociedade e natureza, né, com essa estiagem que nós temos aqui, cada vez o debate vai mais nesse sentido, né, dentro de um certo espanto da sociedade em relação ao que está acontecendo atualmente. Nós não sabemos a dimensão disso, nem o que origina isso de fato, né? Mudanças climáticas ou determinadas circunstâncias locais climáticas aqui. Então, essas interações estão desequilibradas, de fato, entre sociedade e natureza, né? A sociedade pode ser representada
pela tecnologia, pelo veículo, a natureza aqui pesando em cima disso cada vez mais, né? Em cima dessas ações humanas. Tensões entre o arcaico e o moderno, entre o local e o global, que nós vemos nessa sociedade moderna e dinâmica também, né? Ora, pendendo para a pobreza, né? Ora pendendo para a riqueza. Então nós temos essas tensões, né? Entre esse arcaico e o moderno, no qual a vigilância tem ainda ações ligadas a, por exemplo, ao controle de animais soltos na rua, e ao mesmo tempo nós temos ações, por exemplo, no controle de fontes radioativas, eletromagnéticas, relativas à telefonia celular, por exemplo. Então, a todo momento nós lidamos com o moderno, com o arcaico também. E tensões entre o progresso econômico e o desenvolvimento sustentável, que cada vez é mais pauta da sociedade, de discussão da sociedade. O território paulista, né, com processos intensos de urbanização e industrialização, ocupação irregular do espaço, implicando desequilíbrios de muitas ordens, né, por exemplo, o uso e ocupação do solo, influência direta sobre as relações de disponibilidade e demanda dos recursos hídricos. Não dá para fazer vigilância da qualidade da água sem pensar nestes contextos, né, nessas relações, contextos diferenciados de produção e consumo de água e complexos cenários de risco à saúde da população consumidora de água. Vejam aqui também como é que se concentra a população, né? Ela se concentra de maneira desigual, historicamente se concentra de maneira desigual, o uso e ocupação do solo pendente muito mais para o litoral, né? Então você tem uma ocupação mais intensa, que faz com que 72% da população do Estado vivendo em apenas 16% do território. Isso implica uma série de pressões e de impactos também diferenciados. Ao mesmo tempo, nós temos 42% dos municípios de São Paulo têm menos de 10 mil habitantes. Então, são ações de vigilância sanitária, muitas vezes diferentes, e equipes também diferenciadas neste contexto. Para que nós entendamos o contexto, para que depois abordemos a questão da água mais especificamente, né, nós temos um movimento desde 1940 que faz com que a população deixe, né, de ser necessariamente rural e passe a ser predominantemente urbana, né, 96% da população hoje no estado de São Paulo é urbana, concentrada, como eu disse, nas regiões metropolitanas, e ao mesmo tempo, e por consequência, caindo cada vez mais a população vivendo em área rural, de fato. Então, isso é uma característica que tem que ser levada em conta. Houve algum problema com essa transparência, mas ela mostrava um gráfico de 86 até agora, né, no qual se eleva a cobertura de água, de abastecimento de água, de esgoto, quase 99% da população hoje urbana é abastecida com água. Esgotamento sanitário também, serviço de esgotamento sanitário, houve uma abrangência muito grande, e ao mesmo tempo alguns indicadores de saúde que mostram melhoria nessa qualidade, na saúde e na qualidade de vida da população. O gráfico mostrava que de 86 para cá, a mortalidade infantil, que pode estar relacionado, tem muita relação com as questões de saneamento, caiu de 115 em 86 para 11 agora, mais recentemente, no estado de São Paulo. Então, houve um impacto tremendo dessas ações de saneamento. Agora, nós temos um problema conjuntural ou não, que é essa grande estiagem que nós temos. E vejam como uma alteração do regime de chuvas, né? Aqui é quanto, em verde, a média histórica de chuva, né? Mês a mês no sistema Cantareira, né? E aqui em roxo, o que de fato choveu. Então, veja que um período aí de um ano, né? O estrago que faz numa sociedade que demorou décadas para se estruturar, né? Então, o impacto, a partir dessa estruturação institucional, né? do serviço de saneamento, e que garantiu água para a população de maneira geral, mas uma situação conjuntural ou não faz com que haja uma desestabilização desse processo e altere e impacte os padrões de consumo da água e, portanto, implique em riscos à saúde da população. Esse é o nosso grande desafio no momento, né? Com o risco muito grande de uma metrópole ficar sem água. Não há, no passado, nenhuma situação parecida com isso, né? Nós temos históricos de seca no Nordeste, temos agora 160 municípios com estado de atenção em Minas Gerais, 95% dos municípios do Rio Grande do Norte estavam em estado de atenção,
por seca ou por estiagem, mas em São Paulo, né, nós temos apenas um município com situação declarada de emergência por causa da estiagem, mas sabemos que o problema aqui e a dimensão dele é imensa e os desafios são muito grandes também. A Constituição do Brasil, né, confere ao Sistema Único de Saúde, né, competência para fiscalizar e inspecionar águas para consumo humano. Então, isso é um mando constitucional, né, de que o SUS olhe para a questão da água para consumo humano. Nós temos, por consequência, um programa de vigilância da qualidade da água, né, que tem objetivos gerais, objetivos específicos desde 92, 22 anos. Então, vejam essa trajetória histórica, que desde a década de 70 houve um imenso esforço da sociedade em fazer com que a população urbana, né, com uma grande migração da população do campo para a cidade, fazer com que ela tivesse acesso à água segura, e a água segura dentro do meio urbano é aquela água distribuída pelo sistema público. 20 anos para cá, né, nós tivemos uma estruturação do poder público no sentido de fazer a vigilância da qualidade dessa água. Não basta só ter a estrutura, a rede, a distribuição da água, mas é necessário que tenha uma vigilância e um controle de qualidade da água. O controle de qualidade da água se dá pelo próprio produtor, sob vigilância do Estado, no caso, a vigilância sanitária. E aqui, uma abordagem integral do processo de produção da água. Não dá para separar em sistemas, em contextos complexos, um olhar para a água compartimentado. Então, nós temos que, ao fazer uma vigilância da qualidade da água, olhar para a matéria-prima, isso quer dizer olhar para os mananciais, uso, ocupação do solo, qualidade da água bruta, relação disponibilidade e demanda, para o processo de tratamento dessa água, né, estou falando da água distribuída pelas companhias, né, de saneamento, e aí entra as boas práticas de produção, captação, adução, tratamento, reservatório, distribuição, o produto, né, e aqui entram os padrões de potabilidade, né, os parâmetros de potabilidade, os padrões conferidos pela Portaria Federal 2914, e o conjunto de análises de vigilância ou de controle que são feitos. Fazemos no Estado cerca de 350 a 400 mil análises naqueles 7 parâmetros básicos de potabilidade. Exigimos do produtor da água que faça mais cerca de 80 parâmetros de qualidade que devem ser enviados sistematicamente para a vigilância sanitária. Então, há uma estruturação nesse sentido. E o outro pilar deste conjunto de ações diz respeito ao impacto positivo, né, ou negativo. Positivo, quando eu vejo uma redução tão drástica da mortalidade infantil, embora seja a mortalidade infantil esteja relacionada a uma série de fatores que não são o saneamento, mas sabemos que o saneamento pesa e muito para a redução desses índices. São as doenças de transmissão hídrica. E vejam que quanto mais eu atuo aqui, né, de maneira intersetorial, mais eu estou fazendo proteção da saúde, né, promoção da saúde, proteção da saúde, e quanto mais eu ajo aqui, já na assistência decorrente de uma matéria-prima e de um processo de um produto precário, mas eu estou tratando doenças e não fazendo a prevenção e promoção da saúde. Então, essas 4 bases são fundamentais para um trabalho dentro de uma sociedade tão complexa assim. E aqui um gráfico também que mostra, dentro daquela ideia, né, do receptor de risco, ora como consumidor, ora como cidadão, ora como usuário, ora como trabalhador, né, as diferentes configurações que adquirem a água dentro desta nossa sociedade. Ora é a água da rede pública e soluções alternativas, né, ora é a água envasada, como foi mostrado anteriormente, e o invase de água, que também é invase de água das companhias de saneamento, né, que é algo que não sei como é que se encaixa na legislação exatamente. Água de processos para processos de produção, que foi dito aqui também, né? Água para frente de trabalho, por exemplo, os canavieiros aqui, é um problema seríssimo de qualidade da água, né? Até a questão da temperatura da água que é servida a esses trabalhadores é algo fundamental, né? Dentro de uma situação de calor de 35, 40 ou mais graus na região de Ribeirão Preto, por exemplo, o canavieiro não pode receber uma água potável, mas com temperatura também de 30, 35 graus. Né? Então, tem alguns detalhes muito específicos dessas situações locais. Água para recreação, né? Lidamos, por exemplo, com piscinas, né? É um problema também sério. Água para hemodiálise, como já foi tratado aqui também, relacionado a serviços de interesse à saúde. Reuso de água, cada vez mais notório aqui na cidade, na metrópole também, por conta dessa escassez de água. Está se usando água sem padrão de potabilidade,
para lavar ruas depois de feira livre, para lavar calçadões, para lavar veículos de transporte coletivo. Isso é necessário que seja regulamentado. Nós já fizemos movimentos nesse sentido, mas estranhamente ainda não publicamos algo a respeito disso. Então, fazer a vigilância da qualidade da água envolve um olhar bastante abrangente e aberto em relação às várias configurações que essa água adquire na nossa sociedade. E lógico que ela está relacionada uma coisa com a outra, né? A água para hemodiálise, nós temos que ver a água que está no manancial, que serve também à rede pública. Por exemplo, nós temos um informativo que é mensal da Sabesp, que passa para a Vigilância Sanitária e para a Sociedade Brasileira de Nefrologia, que diz o quanto de algas que tem nas represas Guarapiranga, Pires, e se houver alteração é um sinal de alerta para a Vigilância Sanitária e para o serviço de hemodiálise também. Então, essa visão, ela não pode ser segmentada, ela tem que estar todo momento considerando esse todo e essas relações que são dadas. Aqui uma visão esquemática desses cenários de risco à saúde, aqui uns exemplos que eu não vou abordá-los, mas dentro desta ideia daqueles 4 pilares, matéria-prima, processo, produto, impacto, nós podemos ter uma série de situações cruzadas ou não, né, do qual eu tenho um manancial de boa qualidade, ou não, eu tenho um processo de boa qualidade, ou não, dentro das boas práticas de produção, eu tenho um produto que se expressa nos padrões de potabilidade adequado ou não, e eu tenho impactos positivos ou negativos à saúde. Eu posso ter variadas situações, né, ou circunstâncias, ou contextos que fazem com que essa visão esquemática permita várias situações diferenciadas de risco ou não. Então, se eu tenho um manancial com problemas na qualidade da água, eu posso ter um processo bastante avançado que eu faça com que esse produto, mesmo com um manancial precário, ele tenha um padrão de potabilidade, mas também é preciso ver se isso é sustentável ao longo do tempo. Então, essa série de características faz com que quem faz vigilância da qualidade da água aqui em São Paulo tenha que ter um olhar bastante focado nestes contextos e na compreensão desses cenários que são multivariados. A mesma coisa, né, aqui eu mostrei, destaquei algumas questões relacionadas à própria matéria-prima, aqui o impacto também. Vejam que em 1920, em cada 5 crianças nascidas no estado de São Paulo, uma morria antes de completar 1 ano de idade. Em 2011, a taxa de mortalidade infantil é de 11,55 por mil nascidos vivos, ou seja, uma morte para 87 crianças vivas. Então, esse foi um notório avanço da nossa sociedade, se estruturando, levando a população para a cidade, criando esquemas de proteção, na estrutura de proteção, colocando saneamento, água com regularidade para a população. Ao mesmo tempo, nós temos desafios e riscos que ganham uma magnitude e transcendência também, porque nós dependemos de grandes sistemas e sistemas complexos, como o de abastecimento. Quando nós temos um período de estiagem tão grande, tão intenso como nós temos agora, nós criamos um risco de magnitude e transcendência também muito maior do que nós temos enfrentado na história da vigilância. Né? Aqui o exemplo, focando, dando destaque agora para o processo e para o produto. Né? Vejam que na questão da qualidade do produto, nós temos milhões e milhões de análises que são feitas, seja pela vigilância, 350 a 400 mil análises por mês de 7 parâmetros básicos, e uma série de parâmetros também de controle de qualidade que passa pelo crivo da vigilância sanitária. E aí nós temos os processos produtivos, que são os mais variados, desde aqueles mais precários, daquilo que eu falei, dessa tensão entre o arcaico e o moderno, que vai desde a poço cacimba, a perfuração de poços tubulares profundos, que é um grande risco atualmente, e processos bastante avançados também de tratamento de água. E aí nós temos grandes desafios em relação ao impacto à saúde e à doença, com aquelas clássicas doenças de veiculação hídrica, que estavam muito presentes na década, por exemplo, de 20, quando eu mostrei que de cada 5 crianças, uma morria antes de completar 1 ano, e nós temos uma série de desafios dessa sociedade moderna, como defeitos congênitos e desordens reprodutivas, neoplasias, desordens imunológicas, que podem estar relacionados com a água também, mas são
são extremamente difíceis de fazer associações e nexos causais entre o consumo de uma água e possibilidade de impacto à saúde relacionados a pequenas quantidades, concentrações de substâncias químicas e outras que podem estar presentes na água. Então, esse é um grande desafio. A mortalidade infantil da década de 50 para cá, vejam como caiu. E nós temos grandes desafios, né? A própria Organização Mundial de Saúde dizendo que a natureza dos problemas de saúde está mudando, assumindo formas apenas parcialmente antecipadas e a ritmo imprevisto também. Então, ou seja, fazer a vigilância, olhar, fazer saúde pública, olhando para a questão da água, implica realmente conhecimentos aprofundados de contextos amplos e de especificidades locais. Nós temos alguns desafios aqui em São Paulo. Esse é um exemplo para a Copa de 2014, que se estabeleceu algumas referências e aquilo que nós chamamos de legado, né? Vamos fazer ações de vigilância para o evento em si, mas queremos aproveitar isso, né, como pretexto até para poder criar legados para quem fica aqui depois do evento, né? Então, esses são os desafios que não são só para a Copa, né, mas lidar com o plano de segurança da água, são metodologias novas que se propõem a olhar para a questão dos processos de produção da água e que podem ter essa visão abrangente, embora eles estejam voltados mais para a qualidade, muito mais da qualidade do que para a quantidade. Esse é um desafio também de aclimatar essas metodologias para contextos brasileiros e paulista também. Nós temos um comitê integrado de qualidade da água, né, foi criado, porque dentro desses ambientes complexos que eu falei, não é possível olhar setorialmente para a questão da qualidade da água. Então, esse é um comitê que abrange a Secretaria da Saúde, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Recursos Hídricos e também a Agência de Regulação. Então, é necessário que você tenha esse olhar abrangente, que tenha assim, um sistema de informação adequado, né, uma vez que a gente lida com 350 mil análises de potabilidade, mais milhões de análises de potabilidade também oriundos dos produtores de água, cooperação técnica com agências reguladoras de saneamento, as soluções alternativas de água também são um grande problema, né? Tanto aqueles poços cacimbas periféricos, quanto os poços tubulares profundos que são perfurados mesmo onde há rede, né? Então, foge-se do preço da água, né? Perfurando poços em áreas centrais para shoppings, grandes hospitais, clínicas, laboratórios, grandes condomínios. Hoje em dia, todo condomínio sonha em perfurar um poço, né, para ter água com mais garantia, né? Então, esse é um desafio muito grande, e a água de reuso, que eu já citei para vocês. Esse Comitê Permanente para a Gestão Integrada de Qualidade da Água, que eu falei que abrange 3 secretarias, né, intersetorial, saúde, meio ambiente, recursos hídricos e saneamento. Então, ele tem uma série de atribuições, do qual, neste contexto de carência de água, ele adquire uma série de grandes desafios e atribuições também. Nós temos uma portaria CBS 23, né, de vigilância da qualidade para consumo humano em situação de estiagem. Veja que dentro daquela complexidade nós adquirimos determinadas condições aqui no estado de São Paulo que faz com que a vigilância tenha a capacidade de olhar para situações extremamente dinâmicas e que mudam a cada momento, né? Então, nós tínhamos um foco muito grande na potabilidade da água, porque entendíamos que a quantidade da água já estava garantida, né, uma vez que houve uma universalização do sistema de acesso da população urbana à água. De repente, toda essa estrutura ela se fragiliza ante a carência geral de água para consumo humano, né, dentro do rebaixamento dos mananciais. Nós temos a portaria 2914, que estabelece uma série de atribuições à vigilância sanitária, inclusive de dialogar com sistemas produtores de água, para estabelecer padrões, 5 minutos, para estabelecer padrões, para estabelecer planos de ação para lidar com situações e contextos de risco. E esse é um contexto de risco que nós estamos lidando atualmente. E aí, dentro desse contexto de crise hídrica, né, podemos destacar que há uma necessidade de restrição do consumo, né, de restrição da oferta de água para a população,
Isso representa um grande desafio em termos de saúde pública, né? E essa restrição pode ser espontânea ou dirigida por meio da educação, conscientização e benefícios gerais como bônus à população, e pode ser numa ação mais drástica, né, que seja uma restrição ao consumo forçado pela interrupção do fornecimento, punições, rodízio e racionamento de água, que daí essa situação se torna muito crítica em termos de saúde pública, né? E aí é um grande desafio que nós vemos toda essa estrutura que adquirimos em 50, 60 anos, ela ser fragilizada por esta condição que está dada, né? Então, aí é necessário que a vigilância passe dentro desse olhar abrangente a ter um olhar diferenciado a respeito da questão da restrição da oferta de água, ou seja, interrupção do abastecimento, mas ele tem que olhar essa interrupção do abastecimento a partir da impossibilidade de acesso à água, e aí começa a olhar para a questão da vulnerabilidade da população. Uma população vulnerável nessa situação, né, dentro de uma região metropolitana ou dentro da macrometrópole, é aquela população que tem baixa capacidade de reservar água, baixa capacidade de buscar soluções alternativas coletivas ou individuais seguras e baixa capacidade de reduzir consumo, ou seja, aquela população que não tem caixa d'água, quando falta água no cavalete, ele passa a não ter água de fato, né? Diferente de uma população de um condomínio, por exemplo, que ele tem reservatório de água e pode aguentar 2, 3 dias sem água. Busca de soluções alternativas também é aquela população periférica, que é vulnerável, é aquela que vai buscar minas, bicas, poços, cacimbas que estavam abandonados na ausência absoluta de água, né? Então, essa é uma população vulnerável, e aquela que já tinha um baixo consumo de água, né? E quando ele reduz esse consumo é porque ele está interferido nas condições de higiene da família, né? Quando se utiliza 500 litros por dia, por exemplo, de água per capita por dia, reduções do consumo pode implicar em nenhum impacto à saúde da população, porque a pessoa vai reduzir os banhos de piscina, vai reduzir a lavagem de carro, vai reduzir a lavagem de quintais e não vai interferir nas condições essenciais de saúde da população. E nós já temos casos graves aqui no estado de São Paulo a respeito disso. E aí é preciso entender o que é demanda, consumo, implicações à saúde. Por exemplo, numa situação crítica como essa, o consumo nessa situação e caracterizar esse tipo de demanda, né? O consumo irredutível, aquele para dessedentação, ou seja, água para beber, a água mais nobre, né? Implicações à saúde é essencial à vida, então não dá para falar economizem água, deixem de beber água, né? Dá para falar economizem água, desde que seja uma redução ponderada para determinadas demandas, né, que são importantes para a manutenção da saúde, ou seja, higiene corporal, lavar as mãos, tomar banho, escovar dente, higiene e preparo de alimentos, higiene de edificações, higiene de roupas e utensílios, afastamento de excretas, né, que é o nosso modelo de afastamento de excretas, né, para tratamento posterior e lançamento novamente nos mananciais, que são importantes. E uma série de outras atividades, né, demandas que são passíveis de cortes e dispensáveis em termos da saúde. Então, a população vulnerável é aquele que já tem um baixo consumo e que, quando tiver que fazer economia de água, pode ser que ela faça economia dentro desse conjunto de demandas. Então, isso é preocupante, né? Aí nós temos uma série de populações, de populações vulneráveis por condição etária, né? Aqueles agrupamentos asilos, creches, escolas infantis, que não deveria de maneira alguma faltar a água. Condições socioeconômicas, que está ligado com aquilo que eu disse, né? Aquela baixa capacidade de reservar água, de buscar soluções alternativas ou de economizar água. Condições de saúde, agrupamentos também, hospitais, unidades de hemodiálise, clínicas, num plano de contingência, esses locais têm que ser preservados. Dentro da escala de São Paulo, isso não é fácil, né? O Hospital das Clínicas, por exemplo, sem água, ela demandaria ser abastecida, pelo consumo diário que hoje tem, de cerca de 3 mil caminhões por dia. Ou seja, é impossível abastecer isso de forma alternativa sem interferir realmente drasticamente no consumo. E condições geográficas também, que interferem nas condições da rede, população assentada em cota mais alta, num plano de racionamento de água, é a última a receber, se é que recebe água, quando passa a ter um racionamento, um rodízio. E aí, dentro também daquela situação que merece um diálogo constante entre vigilância da qualidade da água e produtor de água, né, nós podemos elencar algumas capacidades desejáveis do sistema de abastecimento em condições críticas como essa, né?
o sistema produtor de água tem que ter capacidade de dominar manobra de corte e abastecimento, né? Ele tem que ter capacidade de prever isso e realizar, né, fechamento de válvulas para que a população fique 12 horas sem água. Ele tem que ter previsibilidade disso, não adianta fechar e depois pensar que vai ter 12 horas sem água, depois 12 com, e populações periféricas ficarem dias e dias sem água. Então ele tem que ter capacidade de fazer planos, né, de redução do consumo, reduções justas e equânimes da oferta, considerando populações vulneráveis ou não, capacidade de ofertar soluções alternativas de abastecimento para aqueles agrupamentos mais vulneráveis, né, hospitais, clínicas, aqueles que eu citei, manter a possibilidade da água em contexto de alteração de qualidade do manancial. Há várias cidades no interior americano, por exemplo, que está sofrendo hoje bastante com a alteração da qualidade do manancial, dos rios no qual coleta água, e do qual ele tem que fazer adaptações, né, do tratamento para poder garantir potabilidade desta água. E capacidade de dialogar com os consumidores e órgãos reguladores também. Aqui, finalizando, nós temos uma série de seminários. Eu quero destacar esse seminário Água e Saúde, que vai ser em dezembro, lá em São Carlos, né? Esse é o 4º seminário que nós fazemos esse ano, e que justamente nessa edição nós vamos tratar de crise hídrica e segurança da água. Devemos trazer representantes de Alagoas, onde essa condição também de crise hídrica é muito mais dramática, né? Inclusive com alterações de padrão de saúde da população. Há uma evidência de associação da crise hídrica com morte de crianças abaixo de 1 ano de idade por conta da ausência absoluta de água, e também representantes lá da Califórnia também, que passa por uma situação muito parecida aqui com o estado de São Paulo. Não sabemos se há relação entre uma estiagem tão drástica aqui como lá, mas de qualquer forma são novos desafios que se apresentam para os órgãos de vigilância e para o SUS em geral. Então é isso, um panorama geral de como nós trabalhamos com a água aqui no estado de São Paulo. Obrigado.